e Campinas. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Black Friday Iguatemi Campinas. Somente hoje estacionamento gratuito e shopping aberto até às 23 horas. Venha aproveitar. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que está com a gente nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, a famosa sexta-feira de Black Friday, a sexta-feira das compras, das vendas, das revendas, das encomendas e das tendas, por que não? Nesta sexta de Black Friday, a enquete não poderia ser outra. Olhando o mercado do futebol, o mercado da bola, quem você traria para o seu clube numa bela e boa liquidação? Fala aí pra gente. Você pode falar no WhatsApp, que é o 991869070. Aliás, hoje, viu, Antônio Lupe, nós vamos colocar Enzo Urgnani de castigo no estúdio para poder receber as mensagens do nosso ouvinte no WhatsApp. Atenção, Enzo Urgnani, este apadrinhado de Carlos Cunha, por favor, vá até o estúdio da CBN para ler o WhatsApp, as mensagens que estão chegando dos ouvintes e, claro, disponibilizar os áudios também, porque nós não estamos no estúdio da CBN hoje. Nós estamos em 2 lugares diferentes, em 3, por que não? Nós estamos aqui no Shopping Iguatemi, onde está acontecendo uma Black Friday. Uau. Estamos também na OAB, onde está acontecendo uma Black Friday de processo. Não, tô brincando. Estamos também na OAB, onde está acontecendo um belo de um evento com o Tribunal Regional. Do que mesmo, Guarizo? Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde aos ouvintes. É o seminário da Comissão Especial de Relacionamento com o Tribunal Regional do Trabalho da OAB. É uma conversa bastante amigável entre advogados e judiciário. Perfeito. Guarizo está direto da sede da OAB e o William Cabelo está nos estúdios da Central Brasileira de Notícias aqui em Campinas, na Rua Regina Nogueira 120, no São Gabriel. Boa tarde para você, Cabelo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eliel, Carlão, Guarizo, Enzo, Fábio Scheibe, onde estiver, Lupe, aonde estiver, e boa tarde a toda a nossa audiência, ventando bastante aqui pelos lados do São Gabriel, e que os bons ventos, né, assoprem os nossos times de Campinas, bem como o sarcófago, que estará brilhante uma vez mais. Esse assolem não combina não, pelo amor de Deus. Dá uma segurada aí, Cabelo. Tranquilo. Então tá bom. Tudo bem, Luke? Boa tarde pra você. Tudo bem, Eliel. Boa tarde a você, ao Carlão. Tá bem, Luke? Ao Cabelo, onde estiver, ao Guarizo, onde estiver. E eu gostei bastante dessa decisão organizada, é claro, de acionar o nosso querido Enzo Urgnani, toda uma questão estrutural e roteirizada do programa, porque ontem Fábio Scheibe não deu conta dos áudios. Não deu. Então a gente terceiriza o serviço hoje para um outro profissional, que acredito que também não vai dar conta do recado. Não, na verdade, viu, Lupe, o atendimento do Scheibe ao ouvinte ontem rendeu 3 pedidos de desculpas, 2 notas de repúdio e um processo. Um processo até barato, assim, pela forma com que foi feita, né? Mas tudo bem, estamos aqui para isso, né? Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, companheiros de Arena. Sextou, graças a Deus, um fim de semana aí que promete muitas emoções, não só com Série B, mas Série A de Campeonato Brasileiro que está pegando fogo e vamos resenhar de uma maneira prazerosa até às 17. A gente resenha demais, né? Muito. Bom, terminou o giro, né? Falta mais ninguém? Tá tudo certo? Hoje contando aqui 2, 4, 6, 8, fechou. Tá grande. Oi, Léo, faltou fechou. eu aqui, tô lendo as mensagens aqui, pô. Olha aí! Enzo Urgnani Cunha, fala pra gente as mensagens aí, Enzo. Pera aí, que agora você me pegou de surpresa, viu? Eu preciso ler aqui primeiro. Não, então Eu sabia. Então, boa tarde Boa pra tarde. você. Daqui a pouco você traga um relatório das mensagens da Black Friday. Quem você contrataria pro seu time? Sim. Pode mandar áudio, fique à vontade, gaste o dedo aí, tá bom? Perfeito. Falta não, acabou, né? Peraí, 2, 4, 6,
Menos 8, Oi, Léo, tô 12, aqui, cara. 32. Acabou. Na minha conta, acabou. Estou ouvindo uma voz ao fundo, ao Léo, dizendo desesperadamente assim: É o Berenguel que tá aqui. Oi, do lado. Eliel, tô aqui, cara. Verdade. Ele. Boa tarde, Fábio Scheibe, tudo bem? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Nossa, hoje tá com timaço aqui, hein? Só craques, não é? Até fico vendo a figurinha do Guarizo na minha frente aqui. Até me inspiro para fazer o programa nesta tarde. O Guarizo anda inspirando muita coisa ultimamente, viu? Fica olhando em promoção alheia, de compra de roupa de banho, né? Muita coisa. Marco muita Guarizo. coisa. Guarizo é uma lenda, né, Guarizo? Vocês que estão falando. Então tá bom. O rei do quê, Chay? O rei das tias, né? Meu Grande Deus. Guarizo. Bom, e claro que a gente vai falar, Carlão, rodada decisiva, Ponte Preta em campo. Amanhã, uma hora dessa, a gente vai estar com um 4 e piriri 10. desgramado, né? 10 minutos de jornada, né? Então, Jornada e das o jogo 4. é só às 5. É. Nós vamos estar com um piririzinho. Opa! Ô, assim, louco, bicho! Vai estar Opa! mais ou menos assim. Mas vamos juntos até às 5 da tarde. Você vai mandando mensagem. O Arena hoje está mais leve, mais descontraído. Colocaram a gente aqui no shopping, Nossa. de frente daquele lugar meio. Qual que seria a tradução livre, André Berenguel? A tradução ali. Frente ao lugar da cebola. O lugar da cebola e da costelinha. Você acha que vai render? Não vai render, né? Tá Bom, difícil. talvez eu saia um pouco antes de terminar o programa. Você já saiu uma de vez novo, essa semana, agora é minha vez. Você fica, eu saio. Mas vamos junto. Vamos nessa. Aliás, o programa tem um começo diferente, né, Lu? tem um começo diferente porque assim, ele tem mudado recentemente por conta do sarcófago, que tá de cara nova, né? O sarcófago mudando a cada dia para melhorar, segundo o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Cliente. E o William Cabelo, ele deu uma ponta, mergulhou no acervo EP e resgatou uma música que aconteceu no mesmo ano. Ela foi lançada no mesmo ano, perdi até as palavras agora. Ela aconteceu no mesmo ano do jogo do sarcófago. Ela foi lançada. E qual é essa música, ô Bolacha? Pô, Cidade Negra era demais. Cara. Demais. Tô ligado. Nossa, essa música bombou, hein? Bombou. Nossa, cara. Essa música tocou mais que adolescente. E o clipe, e o clipe, quem participou, as tops da época, né? Paloma Duarte, Carla Marinho. Puro creme do milho. Puro creme do milho. Verdade. Bom, então é isso. Daqui a pouco o William Cabelo vem com o jogo Mas do o jogo é de sarcófago. quem? O jogo hoje é do Guarani. Confere, ô legal. Cabelo. Isso, Guarani. Bugre em pauta. Isso. Bugre em pauta. E Tá. no final do programa nós vamos trazer todos os detalhes, como você já sabe. Sarcófago de cara nova. Olha a Júlio Nascimento ali. Ah, não é não, né? É o Leal. Ah, é o Leal, verdade. Parabéns pra vocês, né? Véspera de jogo decisivo da Ponte, em vez de vocês pegarem um jogo pra lembrar dos bons tempos da Ponte, vocês trazem um jogo que vai lembrar dos bons tempos do Guarani. O Guarani joga amanhã também, agora. A gente tem que... Tem que a seguir gente um tem- cronograma. Nossa, cronograma de segunda a sexta-feira. Por exemplo, amanhã, na segunda-feira, a gente vem com o jogo da Ponte. Na semana que vem, serão 3 jogos da Ponte. Essa semana foram 3 do Guarani. Tô certo ou tô errado, Will? Exatamente. Já há 3 A gente meses precisa nesse respeitar o formato. quadro. E outra Exatamente. reunião de pauta, né? A reunião, pô, o Eliel não participou de novo, cara. A gente destacou isso na reunião, ele não vai? Nenhuma? Política Nem ele, nem o estabelecida é política cumprida. Ô, Enzo, pra gente começar, 3 mensagens do ouvinte e o Bolacha já vai apertar o botão do play aí. Só um minutinho aqui, Léo. Até o fim do programa ele consegue ler. Vambora pro intervalo, Bolacha. Tranquilo, Enzo, vai lá. Arena CBN. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Black Friday Iguatemi Campinas. Somente hoje estacionamento gratuito e shopping aberto até às 23 horas. Venha aproveitar.
Nessa Black Friday, para você aproveitar todas as ofertas, o Iguatemi Campinas preparou um dia inteiro de estacionamento gratuito. Corra e aproveite até 70% de desconto em grandes lojas. Somente no dia 24, o horário de funcionamento do shopping será até às 23 horas e o estacionamento será gratuito. Venha para a Black Friday do Iguatemi Campinas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 29, dentro do Minuto Café, a poetisa, filósofa, psicóloga e psicanalista Viviane Mosé, que vai falar sobre como lidar com os desafios contemporâneos da comunicação. Viviane é a convidada do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 30, às 19 horas, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Viviane Mosé é o quarto que encerra a série Reconexões com o Contemporâneo. Oferecimento Instituto CPFL. Começou o Black November dos 2 milhões de Hyundai. A Hyundai Motor Brasil é a montadora a alcançar mais rápido 2 milhões de carros produzidos. E para comemorar, vamos fazer um mês inteiro de ofertas imbatíveis para você sair de carro 0 km ou deixar o seu Hyundai novo de novo. Tem bônus, taxas zero, descontos em peças e serviços e muito mais. Acelere até uma concessionária participante e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. O Hospital PUC Campinas realiza entre os dias 24 e 26 de novembro o PUC 3D. O evento beneficente contará com palestras e várias atividades esportivas, como corrida para adultos e crianças. Os recursos serão destinados à Casa de Acolhimento para pacientes do SUS. No domingo, dia 26, o News Truck da CBN estará no Campus 1 da Universidade, onde acompanhará a programação e a corrida PUC 3D. Oferecimento Hospital PUC Campinas. Excelência e inovação cuidando da vida. Arena CBN. Quatro horas e 17 minutos, voltamos com o nosso Arena CBN. Tá tudo bem aí, Enzo? Já consegue? Já tá ok? Enzo Tô nos Cabelo preparativos aqui. Aqui a sensacional. tecnologia não é meu forte, né? Eu sou um cara um pouco mais velho, mas em alguns minutos eu trago aqui todas as informações para vocês, viu? Tá bom, vamos esperar, né? Daqui a pouquinho ele vem. Bom, ontem o Campeonato Brasileiro deixou claro quem vai brigar pelo título nacional. E esse deixar claro não envolve, obviamente, o digníssimo Botafogo, Clube de Regatas Botafogo. Vai ser o título disputado, na minha visão, entre Flamengo e Palmeiras, né, Carlão? Pra variar, né? Pra variar, ele é o campeonato por pontos corridos. Em alguns momentos, esses campeonatos podem apresentar alguma surpresa, mas normalmente não. Isso não acontece. Embora o Botafogo tenha aberto aí uma larga vantagem no primeiro turno, fez um primeiro turno histórico, mas não tem um elenco condizente com o Verdão, com o Flamengo, e por isso a briga realmente vai ficar entre os dois mais poderosos do Brasil. Ou o Palmeiras sacramenta o bi brasileiro de fato, ou o Flamengo conquista para salvar aí esta temporada sob a batuta do técnico Tite. Ontem um grande jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino. O Bragantino encarou o Flamengo de igual para igual, desperdiçou oportunidades. Só que o rubro-negro tem um craque, o craque do futebol brasileiro hoje, que infelizmente é uruguaio, mas Arrascaeta, quando resolveu jogar, desequilibrou as ações e os 3 pontos foram para o Flamengo. E por que eu digo isso, viu? Tá um barulho esquisito aí, né? Mas vamos lá. Por que eu digo isso, Cabelo? Porque o próximo jogo
nós vamos ter no Engenhão Botafogo e Santos, vamos ter o jogo no domingo no Castelão, Fortaleza e Palmeiras e Flamengo e América. O que eu vejo, se o Palmeiras vacilar diante do Fortaleza, o Brasileirão volta a ter um novo líder, que não será o Botafogo, será o Flamengo. É isso. Exatamente. Então, assim, a rodada toda se desenha para o Flamengo, porque o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza certamente não será dos mais fáceis. O Fortaleza precisa aí pontuar para escapar definitivamente da zona do rebaixamento, e o Flamengo não deverá ter dificuldades, penso eu, jogando como jogou ontem. Aliás, um jogaço, diga-se de passagem, como diria o outro. O Flamengo não deverá ter dificuldades para vencer o América, e aí sim, aí o Flamengo acho que encaminha o acesso ao título, mas vai saber se o América também não vai aprontar alguma. Vamos aguardar, e certeza de bastante emoção para o torcedor. É que nessas últimas rodadas tem a famosa história da mala, né, Guarizo? Tem, mas o América é aquela situação, né? É o melhor lanterna da história do Campeonato Brasileiro, né? Porque joga bem todos os jogos e perde todos. Então, não sei regularidade se vai ter uma isso, mala né? da tia Leila lá para Uberlândia, não, viu? Eu acho que o Flamengo atropela, mas pode ter, por que não, né? Mas agora eu achei sensacional você com o Clube de Regatas Botafogo, hein? Lembrou Amoroso na Sociedade Esportiva Corinthians, Gustavo Neri no Corinthians Futebol Clube. Foi só pra zoar. O cara não entende de humor ácido. E nós temos o Bragantino, que tá ali com 59 pontos, pegando o Internacional. E eu acho que destes postulantes, como você gosta de dizer, Carlão, ô Chaibe, quem tem o jogo mais difícil aí é o Grêmio, né? Porque pega o Galo lá na casa do Galo. É, jogo direto, né? Concorrido a uma vaga no G4 da competição. O Grêmio tá na frente do Atlético. E o Atlético vai fazer de tudo para conseguir pegar a vaga do Grêmio neste momento. Mas o Palmeiras tem jogo complicado lá em Fortaleza, muito difícil também. E vocês falaram do América, o América também pode ser o pior da balança, né? Porque depois pega o Palmeiras aqui em São Paulo, pegando Flamengo e Palmeiras na sequência. O Botafogo tem jogo com o Santos também, mas parece que a moral do Botafogo, a parte mental, está muito para baixo. Não sei se vai ter forças para reagir. Dos últimos 21 pontos, o Botafogo fez 3 apenas, viu, Leandro? Muito pouco para quem quer lutar pelo título, né? Mas essa rodada vai ser promete definir quem vai lutar mesmo pelo Brasileirão. Esse jogo Palmeiras e América é aquele lá, né? Aquele lá no Allianz Parque, 9h30 da noite, na próxima quarta-feira, dia 29. Os ingressos, o pessoal já está atrás dos ingressos, viu, Leandro? 3. Não, e o próximo, essa rodada que o Chaibe disse do fim de semana, que vai definir quem vai buscar pelo título, até porque é o seguinte, na próxima quarta-feira tem Flamengo e Atlético Mineiro, parada dura. E aí o Palmeiras pega o América, o Botafogo pega o Coritiba, já rebaixado, e depois nós temos o terceiro postulante ao título. Rapaz, o Fortaleza está no caminho de todo mundo, né? Tá. Vai ser Bragantino e Fortaleza. Agora, o Flamengo tem esse jogo com o América, que é no Parque do Sabiá, né? Então, imagina, vai estar lotado, né? Lá em Uberlândia, lotado de flamenguistas, mesmo o mando sendo do América. E tem esse jogo contra o Atlético, porque aí depois o Flamengo ele encara o Cuiabá no Maracanã, e ele fecha com o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo já em clima de Feliz Natal. Ou seja, a parada dura do Flamengo até o final é o Atlético Mineiro. Se ele passar pelo Atlético... Mas qual a parada dura do Palmeiras? Então, o Palmeiras também tem uma tabela até que boa também. Não, ele pega o agora, Fortaleza, depois o América, Fluminense e Cruzeiro. O Cruzeiro pode ser na última, né? Mas pode pegar o Cruzeiro já rebaixado. Ou livre também, né? Ou livre. O portão fechado também, né? Cada um tem assim um jogo mais tranquilo, mas também tem uma pauleira pela frente. Pois não, Guariz. Se depender, né, do São Paulo na última rodada contra o Flamengo para o Palmeiras ser campeão, a gente vai rever aquele Corinthians e Flamengo histórico no Brinco de Ouro? Ah, certeza, hein, Carlão? Nossa, aquela vez eu trabalhei nesse jogo. Trabalhou? Trabalhei. Ronaldo deu 10 minutos de jogo, o Ronaldo sentiu aquela famosa fisgada, não jogou. Aí o Léo Moura bateu o pênalti, o Felipe sequer esboçou uma reação e ficou um clima de polêmica no ar, porque o São Paulo estava na briga, né?
Eu E no posso meio fazer do uma caminho pergunta pros também, amigos? Guarizô, no meio do caminho Peraí, tem o peraí. Palmeiras e Fluminense. Lembra em 2010, quando o Palmeiras tava ganhando do Fluminense, a torcida Lembro. xingando o Deola, xingando o Dinei, Nossa, o Dinei fez O um novo golaço, verdadeiro cara. Eu acho que Dinei. foi o único dele no Palmeiras. e acabou entregando pro Fluminense. O Fluminense é campeão brasileiro em 2010 contra o Corinthians, né, também. E aí o Tite escreveu isso no livro dele, que o Filipão entregou o jogo e eles não se falam até hoje. E quarta-feira tem Filipão e Tite. O Scheibe tá lembrando do Palmeiras e Fluminense. E na 2010. Arena em Barueri. Lá na Isso. Arena Barueri, o Fluminense atropelou o Palmeiras. 2010 era o Corinthians, né, que estava ali na briga. né? Era. Então, e agora tem um movimento pedindo o troco, né? Uma hora a conta chega, né? Pode falar, Lupe. Eu queria saber dos companheiros se descartam o Grêmio. Porque eu descarto. acho que o Grêmio pode ter força aí pra chegar. Eu não descarto O Grêmio pega o Galo agora. Tá, então o Galo já fica pelo caminho. Porque também tem uma pequena chance o Galo. Então, Galo e Grêmio, o que perder fica mais longe. Ou já sai da briga, se o Galo perder no caso. Eu coloco o Grêmio também Mas nesse bolo aí. Eu vou muito pelo elenco. Ontem o Bragantino fez um grande jogo contra o Flamengo, mas eu acho que na hora do agora não vai ter jeito. Isso aí vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ainda tem um elenco mais robusto que o do Palmeiras, mas o Palmeiras compete demais. Eu acho que vai ficar entre os dois. Ontem eu queria o Cano no Brasil, fui massacrado. Berenguel, fui massacrado. Cancelado. 2 ouvintes de 35 ficaram ao meu lado. E hoje eu vou... Não, mas calma, peraí. O Scheibe, por favor, sucinto, Scheibe. Você acha que o Grêmio tá na briga pelo título? Não. Carlão, você acha que o Grêmio tá na briga pelo título? Não. Ah lá. Guarizo, você acha que o Grêmio tá na briga pelo título? Escala, hein, Guarizo? Nem Grêmio, nem Bragantino, nem Atlético. Ô, Cabelo, você acha que o Grêmio tá na briga pelo título? Não. Não faço mais Os sarcófago, 5 hein? foram unânimes em dizer não, Lupe. Tá bom. Eu acho o Grêmio Grêmio candidatíssimo ao título. Essa Black Friday não te fez bem. Na minha opinião, Palmeiras tem a principal chance, o Grêmio tem a segunda chance de ser campeão. Não. O Botafogo Depois é o o Flamengo. terceiro e o Flamengo é o Flamengo, né? Flamengo É que ele vai com o coração, ele tem o coração peludo com relação ao Flamengo. Não, quer ver pra piorar ainda mais? O Enzo, você acha que o Grêmio tem chance de título? Olha, acho que não, viu? Não também. Tá difícil, Lu. Tá difícil. Desde O ontem Grêmio tá teve difícil, oportunidade né? contra o Corinthians em casa, com Mas uma a minha mais. opinião- Eu não tô te eu não Calma aí, sou Scheibe. o- Calma aí, Scheibe. Tá empolgado hoje, hein? Eu não tô te É ouvindo, porque o Scheibe. Lupe tá sem retorno e aí fica uma salada no ar pro ouvinte. Então é o seguinte, a minha singela opinião, o Grêmio é um candidato. Por favor, o caminho do Grêmio. O caminho do Grêmio. Por favor, Vamos se lá, alguém vamos tiver lá. fácil. Não, aí, eu tenho porque aqui. eu agradeço. Que eu Próxima Atlético rodada. Mineiro. Atlético Mineiro. Então, quem perder tá fora. Goiás, Goiás no rebaixado, Olímpico. já foi. Goiás, ano que vem, só o verde na segunda divisão. Vasco, Vasco Vasco lá na rebaixado. Arena, e fecha. Fluminense. Fluminense de férias. Fluminense vai jogar com sub-15, porque o time já vai estar lá no Japão Mundial, é no Dubai, Arábia. Coreia do Norte, Trinidad e Tobago, onde que vai Ilha ser o Mundial? Seychelles. Tailândia. Arábia então. Saudita. Então o Grêmio é um fortíssimo candidato. De todos esses times, o mais difícil é o Vasco. Pode falar, Scheibe. Agora pode falar. Não, o Grêmio teve a oportunidade de alcançar a liderança contra o Corinthians, né? Quando tinha um jogador a mais jogando em casa, acabou não conseguindo a vitória. Verdade. O Grêmio poderia estar com 62 também, ao lado do Palmeiras, né? O Grêmio tinha chance de alcançar a liderança contra o Corinthians quando tinha um jogador a mais e não conseguiu vencer. Gente, esse é o grande problema. Você acaba tropeçando nas pequenas pedras. Nas grandes você Coach. acaba pulando. Nas Ô, pequenas coach, pedras você tá chamando o tropeça. Corinthians de uma pequena pedra? Não, é um time que já não tem tantas ambições no campeonato. Predicados. Por exemplo, quem que o Grêmio venceu antes do jogo do Corinthians? Quem que ele venceu? O Botafogo, num jogaço Sim, de bola. São Januário. Então, era uma grande pedra que ele tinha pela frente. Eu tô falando no cenário do futebol brasileiro hoje. O Corinthians estava lá atrás. Ou seja, é uma pedra pequena que o Grêmio tropeçou. Agora ele tem pequenas pedras também, o que pode Festival prejudicar de a minha pedra. opinião. Mas é o seguinte, eu continuo apostando, porque até a pé nós iremos
onde o Grêmio estiver. Tá bom. Lupicínio Rodrigues. Boa. Ai, 4h29. Manda aí, ô Enzo, o que os ouvintes estão dizendo da Black Friday? Olha, Eliel, eu gostaria de destacar primeiramente essa mensagem aqui do Cristiano Salvioni de Sumaré, que ele mandou aqui pra gente no 19991869070, que ele disse assim: boa tarde a todos, tamo junto e Sharon Now, e vou resumir os cargos de hoje. Eliel no ar-condicionado, Fábio e Carlão em home office, Guarizo na OAB e o Enzo com os BOs. Eu só queria deixar registrada essa mensagem, achei ela um pouco interessante. Boa, O Lange de Valinhos, ele disse aqui pra gente que ele traria o Bruno Nazário e também o Ricardinho para o Guarani. E o Marcos Brito de Campinas, ele disse que o Flamengo chegou. Aliás, a grande parte aqui dos nossos ouvintes falando sobre isso, que o Flamengo tá chegando. Que isso, tá chegando, não. Peraí. Cabelo, o Flamengo chegou na briga pelo título? Chegou junto, chegou e chamou na chincha. Chegou forte. Se é que você me entende. O Tite ontem Viu? foi uma Mesmo sem comemoração joelho. meio exacerbada. Foi lá, ele disse, eu não queria passar na frente do banco adversário, mas preferi, colocar as emoções pra fora. Faltou isso na Copa, né? Mas ele imitou o pombo, né? Ele imitou o pombo. Em 18 ele caiu. Mas normal, ele tava tentando mostrar pro Neymar como caía, né? Aliás, é verdade, né? Na de 18 ele ele caiu e agora de 22 ele imitou o pombo. Grande Tite. Bom, agora mudança de enquete, que agora é uma enquete pesada, porque nós já vamos pro Repórter CBN. A Ponte Preta cai ou não cai? Agora eu quero ver se nós temos Ponte Pretano acompanhando o nosso Arena e, de outro modo, se nós temos torcedores contra a Ponte Preta também. 991869070. A cada mensagem que chegar dizendo que a Ponte cai, a espinha de 2 participantes desta equipe aqui vai ficando cada vez mais arrepiada, hein? 991869070. A Ponte cai ou não cai? Mande aí pra gente e no fim eu vou perguntar para Antônio Lupe, para William Cabelo, para Marco Guarizo, para Fábio Chaib, para Carlão de Freitas e para Enzo Ungiani se a Ponte vai cair ou não, e eu quero ouvir o veredito deles. Ô Bolacha, se já chegou o Repórter CBN, pode soltar a vinheta em cima de mim, como nós estamos te ouvindo direito mesmo. Se a hora que chegar você não chegou, tá bom? Tem áudio também ou não? Se tiver áudio também, pode socar em cima da gente aqui que nós vamos ouvindo. Eu sou flamenguista. Boa tarde aí, pessoal aí da Arena aí. Lá no Maracanã, o Flamengo suou para ganhar, para empatar com a América, né? Espero que ganhe sim, viu? Ainda mais que vai ser Uberaba, a maioria vai ser torcida do Flamengo, né? Boa tarde, pessoal aí da CBN, do Arena. Tô aqui no carro, tô rindo sozinho. Essa risada do Lupe aí pareceu a risada do esqueleto do He-Man, cara, igualzinho. Vou te pegar, sai fora, que esqueleto. Só a cara. Quer bebedouro. Repórter CBN. Sexta-feira, 24 de novembro de 2023. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que o presidente Lula não determinou alterações no plano de investimento da companhia e jamais pediu qualquer reajuste em preços dos combustíveis. Ele reforçou que a estratégia comercial utilizada pela estatal não é uma caixa preta. Prats também disse que em nenhum momento se sentiu ameaçado após circularem notícias de que a permanência dele à frente da petroleira estaria sob risco. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, do Republicanos, afirmou que o Congresso deve derrubar o veto do governo às desonerações da folha de pagamento. Em evento, ele disse que o projeto é crucial para os 17 setores contemplados pela medida. O parlamentar também comentou acreditar que a reforma tributária será aprovada ainda este ano, apesar de o calendário da casa estar apertado.
Uma mulher morreu e 6 pessoas ficaram feridas após o desabamento do prédio de um supermercado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima era uma funcionária do estabelecimento que seria inaugurado na semana que vem. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da região metropolitana da capital pernambucana. As Forças Armadas do Equador apreenderam 5 toneladas de drogas nas Ilhas Galápagos, que eram transportadas num submarino. Segundo as autoridades, 3 pessoas viajavam na embarcação e, ao perceberem a presença da guarda costeira, fugiram. Por causa da localização estratégica, o Equador se transformou nos últimos anos numa espécie de centro logístico para o envio de toneladas de cocaína para os Estados Unidos, Europa e América Central. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 29, dentro do Minuto Café, a poetisa, filósofa, psicóloga e psicanalista Viviane Mosé, que vai falar sobre como lidar com os desafios contemporâneos da comunicação. Viviane é a convidada do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 30, às 19 horas, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Viviane Mosé é o quarto que encerra a série Reconexões com o Contemporâneo. Oferecimento Instituto CPFL. Começou o Black November dos 2 milhões de Hyundai. A Hyundai Motor Brasil é a montadora a alcançar mais rápido 2 milhões de carros produzidos. E para comemorar, vamos fazer um mês inteiro de ofertas imbatíveis para você sair de carro 0 km ou deixar o seu Hyundai novo de novo. Tem bônus, taxas zero, descontos em peças e serviços e muito mais. Acelere até uma concessionária participante e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Estradas. Oferecimento vem para Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Bom, são 4h36. Uma sexta-feira de Black Friday provocou mais correria às pistas das nossas regiões aqui na cidade de Campinas. Meu caro Mário Quintino, boa tarde para você. Eu acho que a correria foi tão grande que até o Mário acabou indo aproveitar um pouco da Black Friday, né? Ele volta daqui a pouco. Tem que desmutar, né? Senão não funciona. Agora voltou. Pode ir, Mário. Vocês me ouvem? Agora te ouvimos bem. Vamos lá, então. Boa tarde, então. Mais uma vez, Eliel, para você, para todo mundo que nos acompanha. Falando, então, da região central de Campinas, o nosso ouvinte encontra uma movimentação maior à altura da Francisco Glicério, perto ali da Conceição e também da Moraes Salles, atenção, e também pela Barão de Jaguara, principalmente proximidades ali do Largo do Rosário. Lembrando que a partir das 6h30 tem show ali na região do Largo do Rosário, a campanha de Natal da Prefeitura que vai começar hoje, então atenção você que utiliza ali a região também já agora nesse começo de noite. Falando das rodovias, quem vai em direção da capital, a Bandeirantes é o melhor caminho, apesar da lentidão já na chegada a São Paulo, porém, na rodovia Anhanguera diminui a velocidade também em Jundiaí. Então, quem puder, ao menos por enquanto, a Bandeirantes é o melhor caminho. Eliel. Perfeito. Daqui a pouco você volta com informações para quem está acompanhando a CBN dentro do nosso ponto final. A maior Black do Brasil é na Casas Bahia. Produtos com até 80% de desconto. Compre no carnê e comece a pagar só daqui a 60 dias. Corre pra loja. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. O seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A equipe de Campinas perdeu 100% de aproveitamento na Superliga de Vôlei. Ontem, em Araguari, o Vôlei Renata perdeu por 3-2. Até reagiu durante a partida, chegou a perder por 2-0, mas no tie-break acabou derrotado. O próximo compromisso do Vôlei Renata acontece segunda-feira,
dia 27, às 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral, contra o Suzano. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV a partir de 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas. Mais de 40 cursos entre especialização e MBA que estimulam o seu crescimento, proporcionam um network e geram oportunidades para a sua carreira. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e inscreva-se nas modalidades presencial ou EAD. Pós-graduação PUC Campinas, sua impulsionadora de carreira. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Nessa Black Friday, para você aproveitar todas as ofertas, o Iguatemi Campinas preparou um dia inteiro de estacionamento gratuito. Corra e aproveite até 70% de desconto em grandes lojas. Somente no dia 24, o horário de funcionamento do shopping será até às 23 horas e o estacionamento será gratuito. Venha para a Black Friday do Iguatemi Campinas. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Black Friday Iguatemi Campinas. Somente hoje estacionamento gratuito e shopping aberto até às 23 horas. Venha aproveitar. Arena CBN. São 4 horas e 42 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Pode mandar mais áudio para o ar aí, Bolacha. Vamos ouvir o que o ouvinte está dizendo. Boa tarde, Arena CBN. É João Carlos, palmeirense de Campinas. E sobre essa enquete que o Eliel fez aí, eu acho que poderia vir na Black Friday para o Palmeiras o Vini Júnior, né? Apesar dele estar machucado agora, mas cobriria bem a falta do nosso querido Dudu ali, né? Um abraço, bom trabalho para todos. Obrigado, palmeirista. Manda mais um. Boa tarde, Arena. Guilherme do Ouro Verde. Ô, Guilhermão. Ô, Lupe, já que você fez uma enquete que não logrou êxito, faz outra. Você não pergunta aí o que o pessoal acha de um técnico que está disponível no mercado para a seleção, como Vanderlei Luxemburgo, mais do mesmo? Será que essa vai pelo Cano também? O Lupes está se recusando a participar do programa. Ele disse aqui nos bastidores que ele está rodeado de cobras. Que nem na antiga equipe que ele trabalhava, ele foi tão vítima de bullying como está sendo agora. Tudo bem. Não tem aquele programa Ilha das Cobras, né? Não, essa é a antiga equipe. Essa é outra agora. Não quer participar. O cara não quer falar mais, não, Cabelo. E agora? Agora a gente tem que. Mas o Lupe volta. Eu tenho certeza que ele retorna. O Lupe é um bom garoto. Virei chacota, né? Desde ontem. Não, mas eu me solidarizo contigo, Lupe.
Tamo junto. Mas você falou que o Grêmio tem chance nenhuma, Não, mas agora. mas né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É bola de um lado, bola do bola outro. de um lado é bola pro outro, né? Não tá fácil pra ninguém. É a matemática dele que serve pra Ponte, mas não pro Coritiba. Aí os meus pensamentos que não logram êxito. Mas tudo bem. Não, mas agora eu vou chamar um cara aqui, que vai te defender. E você sabe, quando ele participa do Arena, ele é sempre polêmico. Guarizo, eu sei que você vai dar conta do recado, porque você já provou isso em outras vezes. 1 minuto para defender o Lupe. 1 minuto para defender o Lupe. Ontem ele colocou que Hermancano é o melhor centroavante do futebol brasileiro, por isso ele caberia na seleção brasileira. Eu concordo plenamente, tanto que eu fiquei ao lado dele, além dos 2 ouvintes que disseram sim. Inclusive, se me perguntasse quem eu queria na Black Friday no meu time, seria Hermancano. Agora, 30 segundos para defender o Lupe eu já usei. Agora, falar que o Grêmio tem chance de ser campeão brasileiro, só o mais fanático gremista, eu não consigo defendê-lo. Pô, esse Marco Guarizo que deu esse sapo. Tira isso aí. Né? Tira esse troço aí. Pô, dá um chute no meio das eu vou processar, dele, hein? Não dá um chute em lugar nenhum, não. Ô, Chaibe, você quer defender o seu conspinco amigo Antônio Lupe? Seu o quê? Conspinco. Eu quero defendê-lo, mas em outra ocasião, viu? Foi o Lupe que disse que o Vila Nova tem possibilidade de acesso e o Vila Nova chega na última rodada dependendo apenas de si na Série B para voltar à Série A depois de muito tempo. O Lupe nessa questão foi muito bem, pondo o Vila Nova como um candidato ao acesso. E na questão do Grêmio, Chay? Nessa do Vila Nova aí, quem entende um pouquinho de futebol sabe, né? Ele gosta. Do Grêmio acho que não vai lograr isso também. É brincadeira, hein? Brincadeira, hein, Lupe? Bom, o que a gente ia falar agora mesmo? Da Ponte Preta. Lupe, para que fique fácil a opinião de Carlão de Freitas, de William Cabelo, do Chaibe, do Guarizo, do Cunha que tá com a gente, você fala aí as informações da Ponte Preta e do CRB e a gente vai para consertar. E atenção, hein? Amanhã, super transmissão da CBN, essa pegada nova, essa maneira legal de fazer futebol, essa coisa interessante. Nós teremos um repórter acompanhando Tombense e Mirassol, um repórter acompanhando Chapecoense e Vitória, e nós teremos um repórter em campo acompanhando, claro, transmissão completa do jogo da Ponte, óbvio. Bom. Mas nós teremos um repórter em cada lugar, 2 comentaristas totalmente isentos no Majestoso, por isso nós estamos contratando de fora. Tô brincando. Cabelo vai lá? Não, tô brincando. Mas a transmissão amanhã começa às 4 da tarde, hein, gente? 4 horas da tarde. Antes de você falar, Enzo, os torcedores já estão mandando aí quem cai, quem não cai, como tá? Olha, Léo, tem bastante ponte pretana aqui falando que a Ponte não vai cair. É o exemplo do nosso amigo aqui, final do telefone 8238, mandou uma boa tarde para todo mundo aqui do Arena, disse que a Ponte não cai e já desejou também um ótimo final de semana. Já que o André Batista, do Jardim Uruguai, aqui em Campinas, disse boa tarde, a Ponte não cai e amanhã, a partir das 2 horas da tarde, já vai estar lá para receber o time e incentivar, e disse que a Série C não é coisa da macaca. Por fim, aqui, o nosso outro ouvinte, eu acho que ele é bugrino, né, pela mensagem que ele mandou aqui, ele disse que, infelizmente, a Ponte não cai, e não por mérito deles, mas por ruindade dos adversários, e mandou um abraço aqui para todo mundo. O Enzo vai bem, né, velho? Na central de telemarketing, né? Nossa, Ellen Ganzaroli. Logrando êxito, hein? Nasci pra isso. Mandou bem. Na central de telemarketing, gostei do Enzo, hein? Muito obrigado. Vamos terceirizar essa questão, hein? Porque ontem rendeu o processo. A renota de repúdio. Foi, assim, desastroso ontem foi a situação. Mas, assim, é a vida que segue feliz, né? Como já diria o professor Hélio dos Anjos. Vai, Lupe. CRB e Ponte. A Ponte Preta, ela tem praticamente aí todos os jogadores à disposição, com exceção do Luiz Felipe, lateral direito, que saiu com problema no tornozelo contra a Juventude, dificilmente vai para o jogo. E o Everton está suspenso, né? O substituto do Luiz Felipe, pelo 3º cartão amarelo, fica fora da partida.
O Brigatti ele tem feito de tudo para não improvisar no setor. E qual seria essa solução? Recuperar o Mailton, que está com problema muscular e ficou de fora dos 2 últimos jogos. Então, se o Mailton reunir condições de jogo, ele atua na direita e o restante do time é o mesmo que entrou em campo contra o Juventude e contra o Tombense. Agora, se o Mailton não tiver condições de jogo, o Leonaldi deve ser improvisado na direita. Ou seja, a Ponte pode ir para uma decisão sem o lateral direito de ofício. O restante do time é o mesmo. E o CRB, rapidinho... Antes de você falar do CRB, eu só quero perguntar pro Carlão, porque essa do Mailton é importante. Jogo decisivo. Você, Carlão, colocaria um jogador de ofício, mas que talvez não esteja 100% ou improvisaria? Eu colocaria o Mailton, mesmo não estando 100%, mas estando aí com 80% da capacidade, eu colocaria o Mailton. Até porque o cara dá origem da posição e sabe os macetes. Aí você vai colocar o Leonaldi lá, acho um baita de um jogador, caiu um pouquinho, mas é um ativo da Ponte, aliás, mas a lateral direita não é a dele. Então, se o Mailton tiver aí um pouquinho de condição, vai pro jogo. E outra, né? Com o Mailton, mesmo com as limitações técnicas, mas ele tem algumas virtudes, principalmente o chute de longa distância, pode ser uma arma contra o CRB. Você improvisaria, ou Guarizo, ou colocaria o de ofício? Não, eu colocaria o de ofício. Se ele não estiver em condições físicas, até colocaria um zagueiro a mais para soltar um ponta ali, fazer um ala, ter mais opções de ataque. Mas eu acho que tirar o Leonaldi do meio-campo não seria uma boa solução. Ele dá ritmo para o meio-campo ao lado do Amaral, o Filipinho fica mais na marcação. Eu não colocaria improvisado, não. E você, William Cabelo? Não, eu não improvisaria, não. Se o Mailton tiver 50%, 60% de condições, colocaria o Mailton, embora não se surpreenda se surgir também Castro na posição e até o garoto João Pedro. Improvável, mas não impossível. Mas se o Mailton tiver 50%, 60%, eu colocaria o Mailton. Foi um festival de cabeças balançando negativamente aqui no estúdio. Não, sabe por quê? Porque o Castro, eu acho dificilmente o Castro, porque assim, ele é zagueiro, mas atuava de volante lá no Águia de Marabá. Veio pra Ponte como volante, mas agora ele tá jogando a posição de origem dele. E outra, ele se entrosou tão bem com o Fábio Sanches, aí mexeria demais, né? Você não tem nenhum. Aí tem que colocar o Thiago Oliveira. Em vez de você mexer em uma posição, mexeria em duas, né? O Castro também me lembra aquele lateral cão castrado, né? Não cruza de jeito nenhum. Mas é um sobrenome identificado. Vai jogar de zagueiro. Eu acho que vai o Mailton. Se não for o Mailton, vai o Leonaldi. O Cabelo citou aí o menino João Pedro, né? O João Pedro. Tem se destacado nas categorias de base, mas para um jogo pesado como o de amanhã, eu acredito, deve até levar para o banco, mas eu acredito que o Brigatti não vai colocar, não. Um jogo pesado. Se vocês soubessem. Fala, Guarizo. Não, eu disse que o sobrenome Castro é um pouco identificado com a Ponte. Por quê? Não sei, eu acho que já passaram outros Castros aí pela história. Então tá bom. Bom, segue com o CRB, Lupe. Não, o CRB provavelmente vem com um time bem diferente do que disputou a Série B, né? Durante a competição. O Anselmo Ramon, artilheiro, não vem, tá fora. Juninho Valoura, bom jogador do meio campo. Juninho o quê? Valoura. Esse tem valor, hein? Não deve jogar. O Conceição, zagueiro, experiente, que veio do Vasco, também não deve viajar para jogar contra a Ponte Preta. O goleiro, que agora me foge o nome. Diego Silva. Diego Silva também não renovou com o CRB, já se despediu. Agora, tem um detalhe importante. O Daniel Paulista renovou ontem com o CRB, ou seja, ele fica para 2024. Então, ele tendo um elenco em mãos, ele já pode fazer algumas observações. E quem for jogar, até por conta disso, não vai dar moleza, não. O Daniel Paulista vem só porque tá mais perto de Ribeirão, que ele já vai passar as férias. Não vai estar observando coisa nenhuma. Fica tranquilo. Perto dos meus pais. Então. Perto do comercial futebol. Que história. O cara já renovou, os outros vão dar a vida. Meu amigo, os caras tiveram 38 rodadas para treinar, jogar e vai deixar pra última rodada. Sim. Lu, tá difícil concordar com você Fala, mas são ultimamente, opiniões diferentes. É isso que dá audiência ao programa? Não, cara. Quer ver? Carlão, você acha que o cara vai tentar mostrar alguma coisa na última rodada? Eu acho que o CRB vem para querer atrapalhar. Agora, uma coisa é você estar brigando pelo objetivo. A Ponte ela tem um interesse gigante na partida. O CRB nem tanto. Então, por exemplo, o cara vai dividir a bola, o jogador da Ponte ele vai com mais fome, né? Evidentemente. Mas que o CRB vem para atrapalhar, vem para catimbar, eu acredito nisso. Não vejo, não sinto que a Ponte terá facilidade no jogo de amanhã. Vai, roda que o jogo tá virando.
O cara deixou para a última rodada para mostrar alguma coisa, Chaib, e aí? Depende da conta bancária também, né? Tem esse fator também que na última rodada pode pesar aí também. O agrado, né, para os jogadores do CRB, muita gente querendo esse empate ao menos do CRB, uma não vitória da Ponte Preta, pode pesar isso também. Mas se for depender apenas do critério técnico, acho que os jogadores não vão meter o pé, não. Como a gente está acostumado a ver em jogos mais decisivos para eles, né? Porque para Ponte Preta é uma decisão mesmo. E você, Cabelo, o que você acha? Não, eu acho que essa questão da mala, do incentivo, ela vai predominar. Amanhã não tenha dúvida, mas eu também acho que, quem tinha de mostrar alguma coisa, quem fez, fez. Quem não fez, a não ser pelo incentivo. Ô, Carlão, 35 meses fazendo sarcófago junto e não tá junto em nenhuma, velho. Aliás, fez 3 meses essa semana. Olha aí. Quarta-feira. Passou pela experiência? Não sei, eu tô aqui, né? O Carlão Só fez nós aniversário. sabemos o quanto difícil foi, hein, O Carlão fez aniversário, então não foi possível, não teve espaço, mas 3 meses nesse novo formato. E Eliel, rapidinho, só mandar um abraço pro Ceará e pro Camisa. Não, peraí, só você já manda um abraço, Cabelo. Ô, Guarizo, você acha que pode mostrar no fim ou não? Não, Guarizo. Pergunta. Vai mostrar nada. O jogador, Guarizo, o jogador. Eu sei, não, já foi. Você acha que ele vai pôr a canela pra rachar aqui? Ele quer voltar pra Maceió pra ir pra praia. Não deu, viu, Lupe? Carlão ainda foi corporativista. Não, mas agora tem uma coisa aí, para chamar a atenção da Ponte. Por tudo que o campeonato se apresentou, a Ponte ela fez o caminho certinho para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, nas últimas rodadas, ela teve um crescimento, né, um comprometimento que ajuda a Ponte na última rodada a depender das próprias forças. Pô, na última rodada, contra o CRB, que não tem nenhum interesse na partida, dependendo de si mesmo para garantir a permanência, se ela não conseguir, cara, ela merece cair mesmo, né? Porque de todo esse recorte final da Ponte foi positivo, mas a Série B da Ponte até a 34ª, 35ª rodada, ela foi terrível, digna de rebaixamento. Coração. O quê? Esse toma jeito, coração. Foi muito... Larga de ser bobo, coração. Foi uma opinião aflorada, Não é, né? porque, o campeonato inteiro se aprepou, a Ponte vai cair, não tá jogando nada, não paga salário, o time arrebentado. Chega nas últimas rodadas, há um crescimento. E aí, no último jogo, a permanência se abre para a Ponte Preta, as portas ficam claras, evidentes para a Ponte permanecer. Se ela não conseguir agarrar essa oportunidade, ela merece cair mesmo, não tem jeito. Que isso. O Enzo, mais ouvintes falando se cai ou não cai. Bom, o Eli, ele manda aqui pra gente, pra você, Eliel. Ele falou que ele tá no aguardo da frase nada, absolutamente nada, vai derrubar a Ponte Preta pra terceira divisão. Não vou mandar essa não. Não quero jogar mal agrouro em cima da minha frase. O Daniel Paulista já tá em Campinas, já. Não. Tá vendo? Olha o que eles estão falando. Vai pro próximo aí. Seguindo aqui, o nosso ouvinte, final do telefone 1804, o Rivelino aqui de Campinas, ele manda um boa tarde, rapaziada do Arena, e ele diz que a questão não é discutir se a Ponte cai ou não. A questão é se a Ponte tem condição de disputar a Série B do ano que vem. É uma boa. Ótima pergunta. Obrigado, Rivelino. A gente vai debater isso na segunda-feira. O nosso tempo tá escasso. E o Bolacha não para de soltar trilha para indicar que temos que ir pro intervalo. Então vai, Bolacha. Solta o botão aí. CBN. Começou o Black November dos 2 milhões de Hyundai. A Hyundai Motor Brasil é a montadora a alcançar mais rápido 2 milhões de carros produzidos. E para comemorar, vamos fazer um mês inteiro de ofertas imbatíveis para você sair de carro 0 km ou deixar o seu Hyundai novo de novo. Tem bônus, taxas zero, descontos em peças e serviços e muito mais. Acelere até uma concessionária participante e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Hospital PUC Campinas realiza entre os dias 24 e 26 de novembro o PUC 3D. O evento beneficente contará com palestras e várias atividades esportivas, como corrida para adultos e crianças. Os recursos serão destinados à Casa de Acolhimento para pacientes do SUS. No domingo, dia 26, o News Truck da CBN estará no Campus 1 da Universidade, onde acompanhará a programação e a corrida PUC 3D. Oferecimento: Hospital PUC Campinas. Excelência e inovação cuidando da vida. Arena CBN. Eu acho que não vai dar nem tempo da gente chamar a matéria. Desculpa, viu, Cabelo? Mas o programa hoje foi... Enfim... Ele demora 3 horas pra fazer o sarcófago. Resolve você e ele. Não, beleza. Bolacha, Toca quanto o barco. tem aí? Toca o barco. Não dá, o duro que não dá pra ouvir o Bolacha. Mas enfim. Não, pra rolar o sarcófago do Cabelo, pra rolar a primeira matéria do sarcófago, nós vamos derrubar o repórter CBN. Pode soltar o sarcófago aí, a gente volta já. Logrou êxito. Bigode Comemora, grosso, Cabelo! Aê! Vai, Bolacha. Ô, Cabelo, faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você vai falando que enquanto é o ouvinte da CBN, o internauta Você já vai tem que assistindo o perguntar o jogo ano. que foi Guarani e Vasco. Confere? Confere. Quem que o Vasco tinha? O Vasco tinha Felipe. O Tinga tava ou não? Não, Felipe. Felipe. E aí, Carlão? 96. E aí, Léo? Eu não faço ideia. E aí, Shaibe? Não, eu vou chutar. Vai, Shaibe. 97. 95 a 96. Vai, ô. 95. 95. E aí, Shaibe? 97. Ih, quem que é o... Guarizo. Guarizo. E aí, Guarizo? 96. E alguém acertou, Cabelo? Temos 2 ganhadores. Quem Não precisa chutou... falar o nome, não. Pode falar a ficha técnica. Deixa. Não precisa falar, não. Não, mas não vai rolar a matéria? Já tá rolando já. Ela tem áudio hoje. Pra quem tá no YouTube, já tá vendo a matéria. Então vamos lá. O Guarani bateu o Vasco. Acertou? Quem falou 96? Foram 2. Carlão e Guarizo. Isso. Parabéns, Carlão. Parabéns, Guarizo. Iniciamos bem o fim de semana, hein? Trabalham, Guarizo. Vamos lá. Atenção, gente, rapidinho, porque nós precisamos encerrar, hein? Antônio Lupe, a Ponte Preta cai ou não cai? A Ponte Preta, ela não cai. William Cabelo, a ponte cai ou não cai? A Ponte Preta não cai. Fábio Scheibe, a Ponte Preta cai ou não cai? Não cai. Marco Guarizo, a ponte cai ou não cai? A Ponte Preta não cai. Carlão de Freitas, a Ponte Preta cai ou não cai? A ponte não cai. Atenção, Ai, ouvinte. meu Deus do céu. São 5 horas e 2 minutos da sexta-feira, véspera do jogo. Amanhã, nesse horário, a Ponte estará em campo. E nada, absolutamente nada, vai tirar a Ponte Preta da Série B do Campeonato Brasileiro. Nada derruba a Ponte Preta neste fim de semana pela Série B. Combinado? Bom fim de semana, Lupe. Bom final de semana, Eliel. Bom final de semana a todos. Bom fim de semana, Carlão. Valeu. Bom fim de semana, Cabelo. Bom final de semana a todos. Bom fim de semana, Enzo. Um abraço. Bom fim de semana, Scheibe. Um grande abraço, Eliel. Bom fim de semana, Guarizo. Abraço, até amanhã, domingo. É quase um jogral esses tchauz, né? Pelo amor de Deus.
Mas vamos embora. Obrigado ao Naldo Araújo, ao José Carlos Barbosa, ao Eduardo Rodrigues e também ao Daniel França, toda a equipe técnica da CBN, a Central Brasileira de Notícias em Campinas, chefiada pelo Marcelo Eloy. Um grande fim de semana para você e atenção, hein? Futebol é na CBN. Amanhã às 4h com a equipe completa para acompanhar todos os jogos que vão marcar a rodada deste último capítulo da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse ritmo do um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, nós vamos aproveitar Black Friday. Tchau, gente! Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida.